Maestro, nós temos agora uma pergunta de maestro para maestro. Vamos ver aí. João Carlos, você que foi um devorador do piano, você praticamente engoliu o teu instrumento com uma ferocidade fora do comum, apresentando uma versão nova da obra de Bach, transformadora, projetando ela para o futuro, um Bach agressivo, prokofieviano, villa-lobiano, a la Ginastera, você que interpretou Ginastera com tanta felicidade com a Sinfônica de Boston. E agora faz uma brilhante carreira como maestro e como animador musical, aliás, o maior animador musical desse país. Como é que você transfere para os jovens, para a nova geração, esse teu entusiasmo, essa tua obsessão pela música e provar neste país com tanta música medíocre que a tua mensagem é realmente divina, maravilhosa e só contribui para a cultura brasileira? Qual a resposta que eu posso dar para o Júlio? Imitando ele. Por que imitando o Júlio? Quando eu fiz a última operação na mão e os médicos falaram que eu nunca mais poderia tocar profissionalmente, eu tive um sonho com o maestro Eleazar Carvalho, uma semana depois, que falou, vai estudar regência, ele já tinha morrido. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu fui tomar uma aula de regência com o Júlio Medalha. Falei, Júlio, eu vou querer ser maestro, você me dá uma aula? O Júlio falou, antes de tudo tem que ser músico, você é músico, nós somos parceiros. Muito bem, o Júlio, eu acho uma das pessoas mais injustiçadas nesse país por tudo que ele fez e faz. O Júlio foi a pessoa que nos anos 60, aliás também teve a parceria do Diogo Pacheco, que nos anos 60, 70, ele conseguiu democratizar a música clássica. Só que ele é uma pessoa que é um maestro que não leva desaforo para casa. Com razão. Villa-Lobos foi assim, por que ele não poderia ser assim? Então, o Júlio, quando ele fala animador, eu transfiro para ele as palavras dele, eu faço as minhas palavras sobre o Júlio. Então, eu acho que o Júlio ainda tem uma contribuição enorme, nós deveremos começar agora os cursos de música à distância para o Brasil inteiro. Vocês vão ver no final do ano a orquestra de índios tocando Jesus, a Alegria dos Homens, e o Júlio vai ser meu parceiro nisso. E você não imagina a honra que eu tive, a primeira vez, a minha despedida no piano foi com o Júlio regendo, e a primeira vez que eu regi foi com ele me dando uma aula. A sua despedida foi onde? Foi a minha despedida foi na Sala São Paulo, já não podia tocar. O último concerto profissional que eu fiz foi em Pequim. E acabou esse concerto, tem uma cena emocionante. Eu toquei realmente, era só com a mão esquerda, mas toquei uma das peças mais difíceis. E quando acabou, jovens entraram no palco e começaram a cortar minha casaca com, cada um levando com tesoura. No dia seguinte, o ministro da Cultura telefona, mandou um alfaiate no hotel e 2 horas depois eu tinha uma nova casaca comigo. Então, mas aí eu já sem poder tocar, eu vim fazer a despedida na Sala São Paulo, tocando uma peça curta. E tive a honra de ser regido pelo Júlio Medalha. Maestro, mas a pergunta, Júlia, como é que o senhor transfere essa sua energia, essa energia que era técnica e hoje é uma energia de atuação, de desempenho para esse público que o senhor está conquistando? A pergunta dele foi nesse sentido, como é que o senhor faz chegar esse choque elétrico, cultural na plateia, no grande público brasileiro? O que o senhor coloca nessa operação aí? Nós começamos a realizar concertos. Primeiro, só para você ter uma ideia, eu corri a periferia inteirinha de São Paulo, em todas as comunidades, e eu ia fazer concertos. Tem fotos minhas regendo na rua, em Sobradinho. Uma semana depois eu aparecia na mídia em algum programa importante de televisão, como um canal livre. Aparecia num programa e 2 dias depois eu estava numa favela, novamente. A união de aparecer na mídia, na televisão, com o boca a boca de uma comunidade, a união foi criando um público. Hoje, todos os nossos concertos no interior, eu tenho as fotos, nós temos no mínimo 3.000 pessoas para assistir o concerto. E quando acaba o concerto,
eu faço o concerto, sempre eu faço um repertório que vai Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, os 4 compositores talvez mais importantes da história da música, aí faço Villa-Lobos, e quando chega no final, com as condições mínimas, eu toco piano. Muita gente fala, você está tocando piano só com 3 dedos, tudo para causar choro. Não, não é. É para tentar mostrar para a nova geração que mesmo com 2, 3 dedos, você pode conseguir um som no piano que chega no coração das pessoas. Então, eu sento no piano, você não imagina, Mitre, eu sou um velho chorão, no fundo, o que significa na vida de uma pessoa quando vai dormir, saber que ele, numa época na vida, ele chegava a fazer 21 notas por segundo numa escala e, de repente, você ter vergonha de botar a mão no piano na frente de um outro pianista, porque você não está conseguindo fazer 3 notas. Tudo isso vai passando na sua cabeça. E aí isso vai transformando você como pessoa e mudando os seus valores. E isso acaba chegando no público. Então você deixa de ser somente tocar para aquele público de Sala São Paulo de elite e, de vez em quando, algumas intervenções. Por exemplo, dos 1000 concertos que eu fiz como regente, talvez eu fiz só uns 20 concertos ou com o Chitãozinho ou com a Vai Vai. Dos 1000 concertos. Mas quando eu vou fazer um concerto com o Chitãozinho e Chororó, que eu fiz, eu acho que uns 10 ou 12 concertos, antes de começar o concerto eu rejo a quinta de Beethoven, para aquele público da música sertaneja entender a importância da música clássica. E em seguida, quando Chitãozinho e Chororó cantam Villa-Lobos, Schubert e Bach, eles também mostram o respeito. E aí nós fazemos os arranjos dos grandes sucessos dele. Aí o público da música clássica entende o que significa a música. O Caetano Veloso também, o senhor fez comigo com ele, então. o Céu de Santa Marta. Pois é, mas o senhor falou aí do piano, né, como um instrumento que é solitário, e a gente havia falado disso no intervalo. Aí o senhor deixa o piano, deixa a solidão do piano e passa a abrir os braços para toda uma orquestra. É uma mudança de perspectiva enorme. Como é que isso se operou na sua vida? O que significou na minha vida? Eu olhava para cada músico, o primeiro sentimento que eu tive, porque eu fui aprendendo, eu continuo sendo um aluno de regência, eu acho, porque eu tenho a limitação nos braços, o meu negócio é fazer música. Essa semana mesmo são 3 concertos na Sala São Paulo. Mas no momento que eu olhei para a orquestra, eu olhei para cerca de 70 músicos, eu falei, cada música é uma tecla do meu piano. Então, com cada músico, eu vou dividir a emoção que eu dividia no piano. E o senhor tem um trabalho maior do que os outros maestros, porque o senhor não passa a partitura, né? O senhor tem que decorar. Que decorar mais ou menos 10 mil páginas de música que eu decorei nesse ano e meio. 10 mil páginas decoradas. Decoradas de música. Falando um pouco sobre essa questão, a sua superação maravilhosa através do amor, a música, da persistência, mas o senhor acha que houve também mudanças no seu cérebro do ponto de vista de adaptação? Os médicos falaram alguma coisa sobre isso, sobre a flexibilidade do cérebro para se adaptar a essa nova situação? Houve alguma... Evidentemente. Eu fiz a última operação com esse gênio, que é o Paulo Niemeyer, e ele conseguiu abrir a minha mão esquerda. Mas depois que ele abriu a mão esquerda, eu tive que começar também a fisioterapia, que eu faço com o Rames Matar, 2 horas de fisioterapia por dia. Hoje eu tenho 72 anos. Dia 23 de novembro, com o Roberto Minchuk regendo, eu vou voltar a tocar profissionalmente o concerto de Ravel para a mão esquerda. No momento que hoje, por exemplo, eu consegui tocar o concerto de Ravel muito bem em casa, mas eu tenho que estar preparado psicologicamente à hora de entrar em palco, para a emoção não dominar o momento, aquele momento. Sei que eu sou uma pessoa que eu choro à toa, muita gente fala cada programa de televisão que eu choro, mas eu me emociono. Então hoje, quando eu toquei,
eu falei, meu Deus do céu, eu estou tocando, eu estou fazendo escalas com aquela velocidade com a mão esquerda. Se der certo, já procurei um médico que diz que pode fazer uma operação, por que não? Transferir o tendão daqui para recuperar esse músculo e talvez antes de morrer eu ainda toco com as duas mãos. Tocar com as duas mãos. Com as duas mãos. Como que você controla a sua emoção? O senhor é uma pessoa emotiva, que está chorando o tempo todo, como o senhor diz. Como é que você controla isso no palco? Como é que você se prepara? No palco eu sou muito firme Mais no técnico, palco. Eu entro, conforme a música, eu posso me emocionar. Por exemplo, quando eu fiz a inauguração do Glenn Gould Memorial em Toronto, Glenn Gould foi considerado o maior intérprete de bar na história. Quando eu fiz a inauguração, foi lido um texto do Yehudi Menuhin. E quando eu toquei as variações Goldberg, naquele momento eu passava na minha cabeça tudo o que ele tinha significado para a história da arte interpretativa. E eu me lembro que eu toquei metade do concerto chorando. Mas, então nem sempre o senhor se controla, né? Maestro, o senhor comentou aí 21 notas por segundo. Você imagina que loucura. Numa escala. 20... Mas nós vimos isso aí, naquela matéria no começo, mostrava. Exatamente. O senhor sente saudades desse intérprete tão apetrechado, tão talentoso e tal? Quer dizer, as dificuldades que o senhor passou a enfrentar a despeito do sucesso que conquista a cada dia com essa nova fase em sua carreira, em sua vida. O senhor sente saudade daquele tempo? O senhor preferia voltar no tempo e continuar sendo um virtuoso no piano? Eu queria ser como um malabarista do circo, que consegue fazer com 2 bolas e depois 3 bolas. Então, no fundo, ser maestro, mas tocar piano ao mesmo tempo, entende? Então, de vez em quando dá uma dor. Outro dia eu estava tocando, eu cheguei na fundação, estava ouvindo... Não, estava chegando na fundação e na rádio estava tocando uma música. Eu falei, mas como toca esse cara, meu Deus do céu? Era uma peça de Sansan que eu tinha gravado só com a mão esquerda. Era eu mesmo que estava tocando. Naquele momento deu uma dor no coração. Você não imagina. Mas a mão esquerda está bem. Agora está voltando e vai voltar. Daqui a pouco a direita também com essa cirurgia. Maestro, o senhor acha que o público e a crítica, digamos, tem algum tipo de complacência, de simpatia adicional pelo fato do senhor representar como história de vida algo tão fantástico? Eu acho que até aqui no Brasil, eu acho que não. Mas, por exemplo, o meu último concerto em Nova York, o Wall Street Journal deu uma página inteira e o New York Times começou com esse título. Mr. Martins, ele poderia viver somente das memórias, frase do New York Times, dos seus triunfos, de tudo que ele fez como pianista, ele podia viver somente com isso para o resto da vida. E, em vez disso, ele continua mantendo a música viva. Então, no momento que você lê uma frase dessas, você se entusiasma para continuar. Eu digo, o meu problema é 1000 vezes menor do problema de uma pessoa que perdeu uma perna, que ficou tetraplégica, que teve problema físico grande. Eu somente sou um pianista que perdi as mãos para o piano. Outro dia eu falei para o Ronaldo Fenômeno, no nosso caso, você perdeu as pernas para o futebol durante uma época e eu as mãos para o piano. É um problema muito pequeno em relação a outros problemas muito mais dramáticos. Mas talvez pela exposição na mídia, a gente serviu como exemplo para muitas pessoas, de inspiração para muitas pessoas. Então, quando eu fiz a minha orquestra, eu comecei ensaiando em casa. Nós começamos ensaiando 18 músicos e depois eu percebi que eu não podia manter uma orquestra. Era impossível, não tinha condições. Aí o meu irmão, que é fã de vocês, o Ives Gandra, falou para mim, João, procura os presidentes das federações e veja se cada um assume um músico da sua orquestra. E você vai ter a primeira orquestra da iniciativa privada. O primeiro que eu procurei foi o Paulo Scaff.
Fui lá na Fiesp, falei, dá para adotar um músico da minha orquestra? Ele falou, tenho que pensar. Quando ele falou, tenho que pensar, eu desci, telefonei do meu celular para o Wilson, falei, se a Fiesp tem que pensar, esqueça esse projeto. A Baquiana não vai para frente. Mas no dia seguinte ele me telefonou e falou, tem uma má notícia. Não dá para adotar um músico, mas dá para adotar a orquestra inteira. E a partir daí a orquestra passou a se chamar Baquiana SESI-SP. Essa orquestra já foi 5 vezes ao Carnegie Hall e ao Lincoln Center, levando o nome do Brasil. Já corre o estado inteiro de São Paulo em concertos gratuitos, corre todas as periferias de São Paulo em concertos gratuitos, e essa orquestra está fazendo um trabalho, eu acho, e as revelações, né? As revelações que o seu grupo conseguiu. Lancei um menino de 12 anos de idade, o Lucas Faria, tocando... No Lincoln Center? No Lincoln Center, tocando Vivaldi. O Jean William, que você lançou no teu jornal da Band, o cantor. Esse cantor, você, no teu jornal falou, esse menino foi criado por um boia fria e uma faxineira. Eu adotei esse garoto. Esse garoto, aliás, quem me apresentou foi a Mônica Bergamo. Esse garoto hoje... É o tenor? É o tenor? É o tenor. Hoje ele está cantando brilhante. Em Milão, Stabat Mater. Hoje. E é um garoto, né? Ele tem o quê? Garoto, 20 anos? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Gabeira. Maestro, uma continuidade da pergunta dele. Ele perguntou como é que se o senhor sente falta daqueles momentos, do seu tempo todo. Mas se agora os movimentos fossem recuperados, já começa a mão esquerda recuperando, existe a possibilidade da cirurgia, que tipo de pianista sairia se os movimentos fossem os mesmos do passado? Sairia um outro pianista daí? É uma pergunta boa, certamente. É um pianista, eu fui uma pessoa que tive erros e acertos na minha vida, mas certamente, quando meu pai fez 100 anos, tem uma história interessante, meu pai, ele tinha 200 sonetos de decor, e ele chegava, quando ele fez 100 anos, ele estava fumando um charuto e um amigo dele falou, seu José, o senhor está fumando charuto, tomando vinho, o senhor já perguntou para o seu médico se pode? Ele falou, meu médico já morreu há muito tempo. Então, antes do meu pai morrer, eu falei para ele, um dia eu chegava no Brasil, eu ia jantar na casa dele, nós dois jantávamos e ficávamos conversando. E eu peguei e falei, pai, eu fui uma pessoa que te dei alegrias e decepções, mas eu digo uma coisa para você, pai, eu vou deixar um legado nesse país, você tenha consciência disso. E meu pai me abraçou, eu abracei, eu chorei naquele dia, e esse legado eu vou fazer de tudo na minha vida para deixar esse legado. Já está aí, né? Maestro João Carlos Martins, em 30 segundos, o que o senhor faz hoje, que medida ainda presta uma homenagem, rende uma homenagem à memória de seu pai? Foi tão determinante no início de sua carreira como músico. O senhor, a sua obra hoje ainda evoca a memória de seu pai? O senhor ainda se sente homenageando, retribuindo ao trabalho que seu pai, o empenho de seu pai para torná-lo músico? Ainda está presente no seu trabalho? Quando eu fiz a minha volta ao Carnegie Hall, como pianista, depois do primeiro acidente, antes de eu entrar em palco, eu chego no camarim, o teatro lotado, 2.700 pessoas, mais 300 no palco, e estava uma carta do meu pai. E a carta dizia assim, meu filho, eu sempre disse para você que a fé remove montanhas. E naquele minuto eu entrei no palco. Nós vamos fazer um breve intervalo, o Canal Livre volta já.